Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós nos agradecemos, Senhor, essa noite, que o Senhor nos reuniu aqui no Teu nome, e agradecemos a vida de cada um dos irmãos que foram convidados, as autoridades do nosso município, que o Senhor os abençoe na sua missão, na sua função, em prol do bem comum, que nunca lhes falte as luzes devidas do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podem se assentar um momento. Eu quero chamar aqui para compor a mesa conosco. Em primeiro lugar, nosso prefeito, Roberto Borges, seja muito bem-vindo. Também vice-prefeito, professor Carlos. A primeira-dama, a secretária de Assistência Social, a Fátima Rocha. Também o secretário de Gabinete, Marcelo Lopes. Vou chamar os vereadores presentes, Djalma Lima, Zezinho Tapeceiro e Marcelo Lenha. Vou chamar o representante do abrigo municipal, o Jorge Aturi. Que também é representante da pastoral familiar da nossa paróquia. E quero chamar a representante da OAB Subseção Cotia, o doutor Custódio. E também vão compor aqui a mesa os jovens convidados. São 4 aqui. Liliane, Juliana, Vivian e Karen. Então, a professora Fabiola também, que é a professora Fabiola. O professor Carlos também, quem mais? Sim, Miguel do Poço, que representa os comerciantes da cidade, é isso? Maravilha. Pode pôr aqui uma cadeira. Sintam-se todos devidamente saudados, cumprimentados aqui. Sentados. Isso. Então, eu gostaria de fazer uma abertura ao tema, para que, com base nessa abertura, a mesa possa se pronunciar e à noite aí surte os seus frutos. Nós estamos sempre, a juventude católica e cristã de maneira geral, se prepara entre uma jornada mundial e outra da juventude, sempre se prepara para uma série de eventos que, na verdade, acabam por ocupá-los no segmento, e os jovens da nossa paróquia estão se preparando para a próxima jornada mundial, que será na Cracóvia, capital da Polônia, e propuseram esse desafio, que consiste justamente em falar sobre o lugar, o papel do jovem na sociedade. O jovem que tem responsabilidades em diversos setores. Eles têm responsabilidades com as suas famílias, em primeiro lugar. Eles têm responsabilidades com as comunidades que lhes transmitiram a fé, no caso das comunidades cristãs, mas esses jovens cristãos que propõem esse debate, que se preparam para a jornada mundial, têm também, e eu ouso dizer, acima dos demais, uma responsabilidade social. Uma vez que nós, cristãos, nos pautamos não apenas na lei civil, mas numa lei que, conforme diz o Evangelho, supera e aperfeiçoa a lei civil, que são os princípios do reino. Nesse sentido, os jovens, eles têm, sim, responsabilidades para com a sociedade, mas que, em virtude de uma certa despolitização da juventude, estão se perdendo de vista. E os jovens
não só os jovens, mas a sociedade de maneira geral, tem perdido um pouco a noção dos seus espaços, direitos e deveres para com a sociedade, para com o ambiente político de maneira ampla, porque no nosso país, principalmente, se associa política apenas com a atuação partidária, que também é uma atuação política, mas a ação política é algo muito mais abrangente e mais profundo, porque diz respeito a tudo aquilo que é o bem comum, a justiça, os princípios que corroboram para o desenvolvimento da humanidade, de maneira geral. Então, para clarificar o papel do jovem na sociedade, foi que nós convidamos os senhores, as senhoras, para que falem justamente quais as responsabilidades, deveres, quais os lugares de atuação que estão abertos aos jovens, aguardam a atuação deles e não os têm, provavelmente porque não sabem que tem esses lugares abertos, e o que a sociedade representada pelos senhores, pelas senhoras, pelos devidos cargos, o que a sociedade espera da juventude, mormente, sobretudo, a juventude aqui do nosso município. Então, eu vou abrir a palavra à mesa, convido que, para começar a fala, o nosso prefeito, em seguida, os demais. Boa noite a todos, vereadoras. Quero cumprimentar aqui os vereadores aqui, Marcelo, Djalma, né, Zezinho, que está mais só, né? No qual quero saudar em nome deles, a toda a nossa Câmara Municipal, em nome do Marcelo aí, o nosso representante do secretariado, junto com a Fátima, minha esposa, professor Carlos, Fabiola, né, representante da OAB, Padre Douglas, todos os jovens aqui e presentes, né, e demais também. Até dizer, enquanto até o Padre Douglas estava colocando aqui, né, falando que da participação dos jovens, né, na questão política, né, da construção dessa sociedade, né, também, né, a gente vai fazendo uma reflexão, né, em cada momento da vida da gente, em cada lugar que a gente vai aqui em Vargem Grande, com cada público que a gente se relaciona, né? Por exemplo, nosso relacionamento maior da prefeitura, do executivo, junto com os vereadores, por exemplo, nosso relacionamento maior com os jovens está, na verdade, na educação que nós fazemos por parte da prefeitura. Educação infantil até a 5ª série. Então nós temos um grande relacionamento com as crianças, né? E desde da creche até a 5ª série. Vocês que já são jovens, que já estão estudando, por exemplo, muitos aí estão estudando, já terminaram o ensino fundamental ou o 2º grau, e alguns que já estão fazendo algum curso de nível superior aí, é uma relação que a prefeitura, nós diretamente, às vezes nem temos realmente tanto contato, né? O contato que a gente tem, às vezes com muitos jovens, por exemplo, na idade de 16, 24 anos, né? 28 também, mas vamos falar de faixa etária que nós trabalhamos. A prefeitura trabalha, por exemplo, com a Ação Jovem. É um grupo de 240 jovens, também que é um projeto do governo do estado, o qual nós desenvolvemos aqui em 3 polos, né? Vargem Grande, aqui 4 polos, aqui no município de Vargem Grande, né? Mas nós sabemos que, se a gente pegar aqui o Brasil, né, que é um país jovem, né, que na pirâmide nós vamos ter que vocês, na idade de vocês, são a maioria, né, aqui dos cidadãos, tanto vargem-grandenses como no Brasil inteiro, né? Nós, na faixa etária, os jovens são os maiores na cadeia populacional. E realmente tem que se dar uma atenção especial para os jovens. É que a nossa estrutura administrativa não contempla, como o padre falou às vezes, um trabalho, uma dinâmica especializada dentro da administração com o jovem. Que isso tem que ser construído, né? Por isso que vocês também estão hoje, até quero parabenizá-lo, todos os jovens presentes,
também aqui em nome do Padre Douglas, né, por vocês estarem não só por uma questão de jornada junto com o Papa, né, que vai ser feito o encontro com o jovem, mas de vocês participarem, né, efetivamente hoje aqui desse encontro, que também é um encontro de debate político, de saber quais são as políticas públicas, né, que o Executivo junto com a Câmara dos Vereadores possam ter para os jovens, né. Mas eu também quero lembrar, né, como eu falei assim, quando jovem também, até eu vou falar para vocês, também passei, nossa, né, minha idade agora que eu tenho 55 anos de idade, é prefeito agora aqui, mas fui jovem igual vocês, e muitos aí que têm ou tiveram, né, desde a infância e até a juventude muito difícil, eu também tive uma juventude muito difícil, né. Para falar o seguinte, é importante falar isso. Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, levantava às 3, 1 hora da manhã, ia para São Paulo trabalhar com o caminhão do meu pai, voltava, ficava na escola estudando, depois meio-dia pegava marmita, né? Marmita, comia marmita no caminhão, voltava, trabalhava o dia inteiro. Minha vida foi de lá até aqui, sempre assim, trabalhando sábado, domingo, de noite, para a gente conseguir alguma coisa na vida. Então, eu só quero dizer para vocês que são jovens, né, a gente, né, que quem quer, né, progredir na vida, né, quem quer se dar bem, tem que se esforçar, tem que trabalhar, né, tem que se dedicar, né, ter um objetivo na vida aqui, até politicamente. Eu também fiz um planejamento na minha vida. Quando eu tinha a idade de vocês, né, cada um faz um planejamento, né? Cada jovem, cada cidadão, cada pessoa deve planejar a sua vida. Né? Porque a vida é assim, cada um colhe o que planta. Essa é a lei da vida e é simples, né? Plantou, vai colher. Né? Igual fruta. Se você planta um pé de laranja, colhe laranja. Pé de uva, uma videira, uva. Né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, até para falar, assim, para fechar esse primeiro momento, assim, na reflexão que o Padre falou, o seguinte, quando jovem na idade de vocês, eu já fazia um planejamento. Aliás, desde criança eu já me planejei minha vida. E dizer o seguinte, eu tratei um planejamento da minha vida. Falei, quando eu era jovem vocês, realmente, também, Padre, nunca pensei na política. Nunca atuei politicamente em partido nenhum e participei politicamente nenhum. Eu tinha um objetivo na minha vida. Primeiro, eu fiz um planejamento. Né? Eu era assim, não tinha recurso nenhum, duro, até para falar para vocês o seguinte, para vocês conhecerem a realidade da vida nossa e de muito aqui. Então, eu trabalhava de madrugada, e além de trabalhar, vamos dizer assim, a vez que o meu pai me dava lá, vamos dizer, o que vale hoje mais ou menos, R$1 para você na hora do lanche, lá no Zacaria Antônio da Silva, quando ia lá pedir para a turma comer um lanche, qual lanche que eu ia pedir lá? Um X miséria. E custava R$1, é o dinheiro que eu tinha para eu comer. X miséria era um pão, cortado um pão francês, maionese e uma fatia de alface. Esse é o sanduíche. Lógico que chegavam os outros amigos lá, né, outros colegas, pediam, eu quero um x-salada, quero um hot dog, né, cachorro quente. Aí a gente ficava até meio no cantinho assim, bem, para pedir, x-miséria, porque tinha vergonha de pedir porque não tinha recurso, né. A gente, além de trabalhar, não tem dinheiro. Então, nessa dificuldade da vida que passou, porque por isso que cada um tem a sua vida, tem a sua história. Eu falei assim, a única maneira da gente sair dessa situação de dificuldade na vida é através da busca do conhecimento, dos estudos. É se esforçar, falei, só depende de mim. Eu era um dos melhores alunos no meu tempo que eu estudei lá, apesar de trabalhar de noite sábado. Até porque eu procurava, eu falava o seguinte, eu falava comigo, poxa vida, vou estudar. E também já pensava assim, né? Para mim, no futuro, porque a gente sempre viveu na sociedade como agora, né? Muitos aqui, né, adultos, o padre, a comunidade, a gente vê quanto que lindo é a comunidade, né? Casais, o pessoal que faz um serviço voluntário, que visita as pessoas acamadas, doentes, a igreja que ajuda, né? Tem também aqui a questão da família, que é muito importante, né? A orientação no encontro de casais, tudo fortalece o vínculo aqui, e falar, isso é muito importante a gente ver.
Naquela época, você sabia que muita gente participava, fazia isso. Mas eu perguntava, eu tinha condições de fazer lá? Eu falava, não tinha nem dinheiro nem para me manter. Como é que eu podia ajudar alguém se eu não conseguia nem eu mesmo me manter? Né? Então eu falava assim, não, vou fazer um planejamento. Eu vou trabalhar, vou lutar, vou estudar, vou me capacitar, vou me preparar e no momento da minha vida eu poderia fazer um trabalho social em prol da comunidade. E assim foi ao longo da vida. Aí fiz um curso técnico de Química, fiz depois Engenharia Química, fiz Direito, fiz abertura de novos negócios, abertura de novas empresas também e marketing, né? E depois fiz revisão, depois de Direito, fiz revisões da matéria de Direito, né? Então, e a gente foi trabalhando, né? Fora ali, durante a vida, lógico, casamos, tivemos 3 filhos, aquela dificuldade que todo mundo sabe aí, criar os filhos, né? Investir nos filhos, para não ter a mesma dificuldade que a gente, e ao longo do tempo. E depois, só aos 36 anos, na verdade, é que eu vim participar da política, também aí eu já estava formado, já tinha a minha vida própria, já estava assim, não é rico, nunca rico, e também nem estabilizado. Mas falei assim, chega um momento da sua vida que você, assim, aquilo que Deus te deu de bem, né? Que te deu saúde, te deu os filhos, te deu coragem, você tem que ajudar o próximo. E a verdade é a seguinte, quanto mais você ajudar o próximo, melhor a sua vida vai ser. Né? E também fui dar aula também, quando me formei na Escola Valência Soares Rodrigues, e também no Orlando Hélero, naquela época de matemática, física e química. E depois nós entramos aí na política, porque nós queremos também, pelo menos, melhorar, fazer a nossa parte. Ser político não é fácil, né? Político, prefeito e vereador, todo mundo critica político, ninguém presta, tudo é ruim, não faz, não trabalha. Na verdade, a gente não tem que ver, a gente tem que ter a consciência de que a gente está fazendo o melhor. Eu venho muitas vezes, sábado, domingo, trabalhar na prefeitura, fiscalizo mesmo, eu faço a minha parte. Não me interessa o que os outros pensam, não. Eu tenho eu e Deus, né? E falo para vocês, por toda uma coisa também que é muito importante até dizer aqui para vocês aqui também. Vocês jovens aqui, né? Até falar assim, nós estamos aqui, padre aqui, eu acho assim, para mim, na vida, mais importante é Deus mesmo. A fé, né? Cada um também consegue aquilo que está dentro de você, na sua fé. Só você, não é nem o padre, por mais que seja que fale da fé, quem faz a fé também é você, é quanto você acredita em Deus. Porque eu tenho muita hora na minha vida aqui que a gente tem uma situação tão difícil para tomar decisões, né? Muita pressão no dia a dia, e a gente sempre, quando eu tenho bastante problemas, eu sempre chego à tarde, à noite, e sempre peço assim, a única coisa que eu sempre peço a Deus todos os dias, né? Agradeço a Deus a todos os dias, mas também peço a Deus todos os dias. A única coisa que eu quero, sempre que Ele dê sabedoria. Eu peço para mim e peço para todos. Né? Inteligência todos têm. O que nós precisamos é sabedoria. Sabedoria para saber decidir da maneira mais justa, adequada, no interesse para o bem-estar de todas as pessoas. É isso que eu peço. E eu vou falar, vocês podem até não acreditar. Pode até não acreditar, mas toda vez, né, eu tenho que falar. É um testemunho também que cada um interpreta do jeito que está. Sempre peço a Deus, pela fé que eu tenho, sempre falo e peço a Deus. Vou dormir, quando chega no outro dia, eu tenho a minha decisão que eu vou tomar pela fé que eu tenho. Deus fala com a gente aqui. Quer dizer, Deus, então, para quem tem fé, vai ouvir e vai tomar as decisões certas. Então, o que eu quero dizer para finalizar é o seguinte, em qualquer momento da idade, da vida de vocês, em qualquer momento, peça a Deus. Peça para Ele dar sabedoria para vocês, que com a sabedoria vocês vão resolver qualquer questão da vida de vocês, a formação, o estudo e a felicidade. E para ser feliz também é o seguinte, é a gente ser a gente mesmo, não precisa a gente se espelhar nos outros. A gente é o que é e Deus dá tudo para a gente, basta a gente enxergar isso. Então é isso que eu desejo também aqui, um excelente encontro, um excelente debate, parabenizar também novamente ao Padre Douglas,
no qual eu quero parabenizar todos vocês aqui e desejar muito sucesso e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Então, nessa parte de abertura à mesa, para que o nosso tempo seja favorável a todos, eu vou pedir ainda que se pronuncie o vice-prefeito e os vereadores, e em seguida, na parte das perguntas dos jovens, os demais ficam à vontade para intervir com as respostas. Então, abro a palavra para o professor Carlos, vice-prefeito. Quantos minutos? 5 minutos. Então, pessoal, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao padre Douglas pelo convite de estar aqui, né? Depois recebi também a intimação do prefeito. A gente intimou todo mundo para estar aqui, né? Cumprimentar aqui os vereadores, Marcelo Lenha, Djalma, o Zezinho, cumprimentar o Marcelo, o secretário, Fátima e minha esposa Fabíola, cumprimentar a todos vocês que estão aqui, né? O Jorge, o Abrigo, representante da UAB e representante dos jovens aqui presentes, né? Eu tenho 5 minutos apenas, então vou me apresentar. Eu me chamo Carlos, como profissão eu sou professor, né? Professor de História. Eu sempre disse que a vida contando história, né? Talvez seja de uma forma muito simples, né? E, você e assim, eu, assim como o prefeito disse também, o prefeito falando e me lembrando também um pouco da minha história, né? Hoje a gente vê, é tão fácil o jovem logo cedo adquirir um carro, né? Na nossa época, nem bicicleta a gente tinha. Só os sonhos, né? E as nossas cartilhas falavam do lar, do oscilar, né? Do pomar limpo que a gente nunca tinha, né? Era uma realidade muito longe da gente, mas eu acho que também fazia com que a gente sonhasse com a realidade que a gente não tinha, né? Mas uma coisa que o prefeito disse, o que é que nos restava? Estudar, né? Então, estudar, e para estudar, por exemplo, no meu caso, eu tive que entrar na Universidade Federal, porque os meus pais não podiam pagar a faculdade para mim. Hoje é tudo parece tão simples, entrar numa faculdade, tem o FIES, tem uma série de coisas, né? Mas assim, ProUni e assim por diante. Eu sou professor de História, fiz pós-graduação em Gestão de Ensino e Direito Educacional. Hoje estou no 2º semestre de Gestão Pública, porque eu acho que o agente político ele tem que se preparar, se ele tem a intenção de administrar a cidade, e como nós estamos aqui, prefeito, todos os cursos ele fez, né, para poder justamente poder servir melhor a sociedade, né? E o padre Douglas, no discurso dele, né, assim muito bem colocado, né, a gente está sempre preocupado com o envolvimento do jovem no mundo da política e na sociedade como um todo, né? Porque a política não é só política partidária, mas toda ação nossa é uma ação política. Uma das ações, nós temos aqui a Darlene, que é diretora da Escola Cívica, né, que é uma escola onde forma jovens para o mundo da política. Eu tive o privilégio de dar uma aula, né, 2 aulas nessa escola, o que foi muito enriquecedor para mim, né? Mas dizer assim, eu voltando um pouco a minha história, por que a gente não se aproxima dentro da política, né? Por que a gente, ao longo da nossa vida, a gente, não, eu não vou por lá, né? Primeiro porque a gente não teve no passado famílias de políticos, que a gente tivesse nascido num berço político, né? Mas nós tínhamos ideais. O meu ideal era justamente poder transformar a sociedade, transformar dando a minha contribuição através, como professor, eu nunca pensei que um dia eu pudesse virar político partidário, né? Fui convidado e aí iniciei toda uma história política, né? E quando eu ia ao encontro dos meus alunos, na minha primeira campanha, e que eu pedia um voto para ele, alunos adultos, né? Eles diziam para mim, professor, não vá, só tem ladrão, só tem bandido, professor, só tem corrupto, né? E eu dizia, mas se a gente não mudar essa história, a gente também vai ficar omisso. Então, tem muita gente boa na política, tem muita gente séria, tem muita gente que continua acreditando que é possível. Mas para o jovem se inserir na política, é preciso que ele, logicamente, busque um partido político, um grupo político, que ele se identifique na cidade
e participe daquele grupo, participe das reuniões e comece, eu acho que na igreja também tem os movimentos políticos, né? As comissões, né? Que isso é importante. Então nós temos uma grande chance de acompanhar a história política da nossa cidade. Ao longo do tempo, né, a política era sempre sinônimo de corrupção e continua sendo, infelizmente. Então a gente liga o rádio, são os escândalos, né? A gente liga a TV, são escândalos, mas a gente vai continuar vivendo. Então a gente não pode fechar a nossa porta e dizer eu fico num casulo porque não me misturo com esse ou com aquele outro. A nossa função e a nossa função também como cristão é de estar no meio dessas pessoas, sendo fermento e transformando as sementes novas, né, que vai crescer e sufocar aqueles que querem fazer o mal, que querem transformar a política nesse quadro que nós estamos vendo hoje. Então eu acredito, se eu estou na política hoje ainda, porque eu acredito que é possível mudar. E só é possível mudar se cada um da gente aqui, que é comprometido com a questão de uma ética na política, é preciso que a gente se une. Aí a gente tem que sair do nosso casulo. Agora, como é que eu faço para participar? Teve um jovem essa semana, né, da sua igreja, que veio conversar comigo, e ele disse, olha, eu gostaria de participar. E o que é que eu faço para participar? Eu dei a minha lição para ele, né? Que falasse com você, porque tem outras pessoas também no grupo, e assim por diante. Mas eu quero agradecer, para mim é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu não quero me alongar, porque meus 5 minutos já foram embora, né? E dizer que é um prazer muito grande, mas que a gente precisa dar as mãos, fazer uma corrente grande, né, Roque Xingó, que foi candidato a vereador, né? Precisa fazer uma corrente muito forte. E vocês que estão inseridos num grupo, né, num grupo que faz tantas atividades importantes, né, também, e já pensam, né, mas assim, eu sei que o Roque representou naquela ocasião a igreja, né, foi muito bem votado, a igreja precisa ser representada nesse sentido, mas vamos continuar a nossa luta, não vamos desistir e vamos dizer que é possível mudar. Quando? Talvez eu não veja a mudança, talvez o Djalma, o Marcelo não veja, o pai, o Roberto, né? Mas nós vamos ser uma semente que alguém vai colher lá atrás, né? E é possível fazer isso. Se eu não acreditasse nisso, eu sairia da política hoje. Eu considero. Sou professor, vou dar aula, né? Gosto da aula, a sala de aula é um lugar que eu me sinto muito bem, mas acredito, como muitos de vocês aqui acreditam, né? Eu também acredito. E vamos juntos nessa luta. Por uma Vargem Grande melhor, por um estado melhor, por um país melhor. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero conceder 5 minutos aí para a fala do vereador Djalma. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse encontro, com certeza ser bastante produtivo. Cumprimentar o prefeito, Fátima, o professor Carlos, o Zezinho, todas as autoridades presentes. Fábio, muito obrigado pelo convite. Marcelo, Miguel representando o comércio do Vargem Grande Paulista, Marcelo Lopes, Marcelo Clenha, companheiro de câmara. Esse encontro me fez voltar na década de 80, precisamente 87 até 89, onde eu participava de um grupo estudantil na época, e a gente fazia uma política nesse grupo, na verdade uma política social, onde nos reuníamos uma vez por mês para discutir os problemas da cidade, dos bairros, das nossas ruas, e se tornava uma coisa bastante interessante. A gente se reunia, discutia o que era melhor para o nosso bairro, para a nossa cidade, fazia um relatório e apresentava para os vereadores da época na cidade, o prefeito também. Eu lembro como hoje, no nosso primeiro encontro, nós tínhamos um problema numa APAI na cidade, e surgiu a ideia de nós conquistarmos a melhoria para aquela APAI. Nós éramos em 15 jovens, nós fizemos um ofício lá em próprio punho,
todos nós assinamos, porque eu participei na baixa assinada, apresentamos para o prefeito e gentilmente o prefeito na época atendeu. Nós deixamos pelo menos uma mãe que tinha uma criança com problema lá, satisfeita e atendida. Então, na verdade, a política está no meio de nós, com nossas vizinhanças, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, a política, ela move o dia a dia de todos os nossos cidadãos. Então, dessa forma, a gente vai contribuindo aos poucos, plantando uma sementinha boa, uma sementinha aqui e ali, as coisas vão evoluindo. Eu vejo hoje até uma preocupação com nossos jovens, que nós vivemos no mundo digital, no mundo de informática, onde, sem dúvida nenhuma, muitos jovens vão ter problemas futuros aí, até de coluna, do jeito que está usando até seus aparelhos digitais. Então é uma preocupação onde o jovem de hoje, às vezes, ocupa o seu tempo na internet, no seu celular, no seu videogame, esquece do mundo social, que é bastante importante, que nós temos que viver no dia a dia. Às vezes, eu vejo com uma grande preocupação também, o nosso jovem, às vezes, eles se manifestam, que a gente vê nas redes sociais, na televisão, de uma maneira meio equivocada. Às vezes vai fazer um manifesto, querendo reivindicar algo de melhor, isso é importante, mas às vezes se confunde uma manifestação em prol de algo com ato de vandalismo. Graças a Deus aqui em Vargem Grande nós não temos esse problema. Nossos jovens é uma sociedade bastante inteligente e não usa dessa forma para querer conquistar algo. Então isso é muito preocupante. O que a gente quer ver no futuro são jovens, sim, engajados na melhoria social, mas de uma maneira mais democrática, onde se discute as maneiras de conquistar algo para a sociedade. Então isso, eu quero que, Deus quiser, nós, no futuro próximo, nós não vejamos mais isso nas redes sociais. Isso às vezes atrapalha muito. Em vez de conquistar, gera-se um problema maior na sociedade. Jamais um jovem vai conquistar um respeito perante a sociedade com um ato de vandalismo. Às vezes, um ato de bom senso, dessa maneira, você querendo conquistar algo de melhor para os prefeitos, os vereadores, isso vai ajudar a sociedade de uma maneira geral e agradar e ter um respeito perante a sociedade. Então, é só isso que eu queria passar para vocês. Tenham uma boa noite a todos. Muito obrigado. Agora a palavra ao vereador Zezinho. Boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar o nosso prefeito, Roberto Rocha, a vereadora Fátima, nosso vice-prefeito de Castro, a Vila. Cumprimentar aqui o jovem padre, Padre Jogas, um homem simpático, velho. Aprendi a amá-lo, ele, Miguel, bacana, mas Miguel, o vereador Djalma, o vereador Lenha, os jovens ali representando, e o doutor aqui representando o Alberto Cotia, o Jorge. E, bom, eu quero aqui parabenizar a todos os jovens, parabenizar vocês que tiveram a iniciativa de fazer esse debate hoje, eu acho que isso é muito importante. Quero parabenizar aqui aqueles que me antecederam, falaram muito bem, se colocaram muito bem. Eu sou o Zezinho Tapeceiro, vou me apresentar, eu acho que alguns aqui de repente não me conhecem, e falam Zezinho Tapeceiro por quê? Porque a minha profissão é tapeceiro. Eu costumo dizer que eu estou como vereador, mas eu sou tapeceiro, eu continuo trabalhando. Eu falo que eu trouxe a política para a minha vida não como uma profissão, e sim eu sou político de vocação. Porque aos 20 anos de idade eu já fui presidente de bairro em Cotia, quando morei em Cotia. A minha vida é um pouco parecida com a do Roberto, porque eu cheguei em São Paulo muito jovem, aos 14 anos de idade, nós éramos 10 irmãos, e eu aos 14 anos eu vendia coxinha e sorvete na rua para ajudar os meus pais e os 10 irmãos. Então eu comecei a trabalhar muito jovem, como o debate é com jovens, eu acho que todo mundo aqui é jovem, porque eu me sinto jovem ainda, mas eu comecei ainda na minha adolescência a trabalhar. Então o papel do jovem na sociedade é muito importante. Importante porque o jovem ele tem que se sentir responsável, ele tem que ter uma responsabilidade. E essa responsabilidade ela começa a vir de família. Acho que quando começa ela ter uma convivência com a família saber educar, os pais educarem os seus filhos e colocar ele para ter uma responsabilidade, não escravo, mas sim de participativo, de participar. Tem algumas decisões, eu acho que o jovem
quando ele participa de algumas decisões na sua casa, com seus pais, com seus familiares, ele se sente um pouco responsável. Então isso é bom. Eu acho que nós, pais, eu falo que eu sou pai da minha filha que tem 14 anos, a Lênia, né, está aí adolescente, e eu acho que a gente costuma fazer com que ela participe, tá, da nossa vida, da nossa família, e isso é importante. Tá? Nós sabemos que hoje a maior ferramenta, né, para os jovens é a fé. Eu acho que a fé é a maior ferramenta, é aquilo que vai nos estruturar, nos preparar, né, para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Eu acho que cada um de vocês aqui tem uma fé. Acho que quando nós apegamos a fé, não a religião, mas sim a fé, né, nós temos uma capacidade no nosso interior que nem nós mesmos nos conhecemos, às vezes, em algumas decisões. O padre falou de fé, o prefeito falou muito bem de fé, e isso realmente é verdade. Então eu quero, não quero passar o meu tempo, porque dizem que quem passar do tempo não vai ser convidado no próximo debate. Então eu não quero passar o meu tempo, eu gostaria muito de participar de outros debates. Eu acho, eu digo aqui que não poderia ficar só nesse debate, mas sim acho que ter alguns debates durante o ano, isso é importante. Os jovens se aproximar das autoridades, conhecer mais as autoridades do seu município, ter uma participação fluente, né? Eu acho que, não só agora, mas de repente estar na prefeitura, conversando com o prefeito, tenho certeza que o prefeito vai receber, conversando com os secretários, na Câmara ali, eu faço questão de receber um por um no meu gabinete, para poder falar um pouco mais da política, quando for no gabinete, falar da política participativa, né, da política partidária, porque políticos todos nós somos, né, o que nós fazemos no dia a dia. Eu acho que na escola, na sua casa, nós temos uma política. Então eu quero aqui desejar a todos boa sorte, né, e espero que a gente faça mais debates aí, tá bom? Que tenham uma boa noite a todos. Então, para encerrar esse segundo bloco de abertura da mesa, o vereador Marcelo Lenca. Bom, boa noite a todos, os técnicos. Então, primeiramente agradecer a Deus também, agradecer o convite dos jovens, por estarem me convidando para estar nesse debate, nesse encontro. Eu acho que é mais um encontro para a gente poder discutir a realidade. Quero cumprimentar primeiramente o prefeito, em nome do prefeito, cumprimentar todas as autoridades presentes, para ser bem breve, né? Como o Zezinho falou aí, eu vou falar 1 minuto para ser bem rápido, então, né? O Zezinho ele explicou também que o nome dele é Zezinho Tapeceiro, me chamam de Marcelo Lenha, né? Não mexo com lenha, não mexo com... Então, assim, para descontrair um pouco, né, pai? Então, não sou lenhador, isso aí foi uma ocasião que aconteceu, eu jogo bola e me colocaram, eu era o 12º, ficava lá no cantinho, no banco, e eu entrava, faltava 10 minutos, para o pessoal falava assim, ó, você entra agora, a gente está ganhando. Você vai lá e desce a lenha. A bola pode passar, mas a pessoa não. Então foi isso que aconteceu, é meio difícil estar falando isso, mas infelizmente é violência, né, pai? Violência, mas isso aí é para descontrair um pouco. Então eu vou falar um pouco também como eu entrei na política. Eu trabalhava num supermercado, a minha tia era vereadora daqui de Vargem Grande mesmo, ela faleceu em 2001. E em 97 ela me convidou, em 1997 ela me convidou para ser assessor dela. Eu trabalhava num supermercado, saí do supermercado e montei uma casa de ração no Tijuco Preto. E nessa casa de ração eu era sócio e minha tia falou, Marcelo, entra na política, você participa da associação, pô Marcelo, você participa do pessoal, dos encontros jovens que jogam futebol, essas coisas. E eu falei, eu não levo jeito para isso. E ela falou, não, mas eu vejo que você tem uma pessoa que... Vejo em você, vejo no seu coração que você quer ajudar os outros. E acabei aceitando o convite, larguei todas as minhas coisas e fui para a política. E em 2001 ela faleceu, eu trabalhava na prefeitura. De repente eu falei assim, eu vou tocar minha vida daqui para frente. Não quero mais saber de política, me revoltei com algumas coisas. Jovem, assim, naquela época eu era meio jovem, hoje já estou meio desgastado, né? Então, a gente falando, Então, recebi um convite de um pré-candidato a prefeito,
falando, vamos fazer uma filiação aqui no partido. Todo mundo está falando para você sair. Acabei recebendo o convite e saí candidato em 2004, fui um dos vereadores mais votados aqui da cidade na época. Depois saí novamente, no segundo ano, saí novamente, no terceiro mandato também. E estou aí junto com a administração do Roberto Rocha, participando. A gente vê muito, falando um pouco dos jovens também, a gente vê a participação do jovem muito pouco, às vezes, na política. Tá lá, a gente tem sessão na Câmara, toda segunda-feira. A gente convida os jovens para estar lá presente, para ver o nosso debate, para ver a nossa discussão, para ver os projetos, para ver o que a gente vê no dia a dia, vive no dia a dia. Mas, infelizmente, não comparece. É como foi dito, o Djalma falou aqui, é muito no celular. A gente criticar, a gente sabe criticar, é a coisa mais fácil é criticar. Mas para você estar presente, convidamos aí para as audiências públicas, convidamos, eu faço parte lá do Tijuco Preto, da igreja lá também, para estar junto com os jovens. Mas infelizmente, a gente vê lá encontros de 1, 2, é sempre os mesmos. Não vê um interesse maior de estar participando, de estar dialogando. Essa semana mesmo, eu fui até atrás aí de um jovem, que ele falou, pô Marcelo, ele criticou tanto no celular, eu fui atrás dele. Eu falei, vem cá, faz uma filiação no partido que hoje estou, vamos estar presente, você não quer sair candidato? Estou te convidando. Ah, tudo bem, eu vou fazer uma filiação. Ele falou, eu queria saber como que funciona. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você vai estar junto comigo, desde a hora que eu acordar até a hora que eu for dormir. Você topa esse compromisso? Ele está junto com você. Foi na minha casa às 7 horas da manhã. Saímos, fiz todo o meu percurso que eu faço todos os dias. Levei ele na prefeitura, levei ele na Câmara, levei em todos os lugares que ele queria conhecer. De repente, no final da tarde, eu falei, agora você assina aqui. Ele falou, eu não quero participar da palavra que ele falou, a gente não pode estar falando aqui, mas eu não quero participar disso. Por que ele viu? Porque criticar é fácil. Mas o dia a dia, meu telefone o dia inteiro tocando. Eu estava ali cobrando uma secretaria, fui na Secretaria de Saúde, levei uns documentos que precisava levar. E ele falou, Marcelo, se for para fazer isso, o dever de vereador não é ficar só em casa dormindo? Falando assim. Se fosse, né, prefeito? O dia a dia, né? Se fosse, né, Djalma? Se fosse, Zezinho. É o dia inteiro. Eu larguei tudo. Eu sou formado em administração com ênfase em marketing. Fiz marketing mesmo. Voltado à política. Terminei uma faculdade agora de pedagogia há pouco tempo atrás. Mas, sabe, a gente tenta batalhar, tenta mostrar às vezes para o jovem, para participar. Mas às vezes tem jovens que têm. Não estou generalizando todo mundo. Tem jovens que têm interesse, que querem ir atrás, querem buscar. Mas tem muitas coisas que deixam para trás, como as drogas, aí a gente pode ver. A gente tenta ver, tem até projetos que vocês podem entrar no site da Câmara, no site da Prefeitura, buscar. Na época que eu fiz a minha faculdade, eu tinha que ir até Itu para fazer uma faculdade. Hoje nós temos uma faculdade aqui, temos em Cotia, temos em São Roque, tudo pertinho, para estar um estudo melhor, mas muitas vezes não querem. Sabe, tem às vezes incentivos, a gente vê incentivos através da Prefeitura, de você estar entrando numa faculdade, tem um bônus de 50%, de 40%. O que falta um pouco é um pouco de interesse. Não estou só na crítica aqui, mas assim, tentar buscar a melhoria. Então, fica aqui, espero que essa noite seja mais produtiva, tanto para mim como para vocês também. Fico à disposição aí para vocês estarem fazendo perguntas, qualquer questionamento. Depois eu vou passar o cartão para cada um que quiser. Tem meu telefone, que como o Djalma disse, a gente tem que usar o nosso meio de comunicação. Fico à disposição de cada um de vocês. Boa noite. Vamos continuar. Bem, então, agora mais um bloco aqui do nosso debate. Eu quero abrir para os jovens que foram previamente aí selecionados, que vão fazer perguntas e fica à vontade a mesa para responder. Eu acredito que nós possamos dar prioridade aos que não falaram, para que possam responder perguntas, eventualmente algo de mais específico que demande palavra das autoridades, eles podem
tomar aí a palavra. Então, o primeiro jovem. Se quiser, eu vou fazer. Muitas perguntas. Ah lá, tem mais. Mas eu quero pegar uma brecha do que o Marcelo falou quanto à participação nas audiências, né? A gente vê que nós jovens hoje, a realidade hoje, as condições de vida, como todos vocês colocaram, que cada um passou, hoje a nossa realidade é muito diferente. Então, nós somos jovens, nós somos juventudes que trabalha, que estuda, que ajuda em casa, que faz curso. Então, tem várias outras coisas, várias áreas que nós precisamos dispor tempo, né? Falo porque eu já participei também de uma audiência pública da área da saúde. A última que teve, porque a minha faculdade é na área da saúde e eu queria ver quais estavam sendo, né, os recursos utilizados e tudo mais. Mas o horário que essas audiências são debatidas e tudo mais, ela não é favorável à nossa rotina, né? Então eu não sei se dentro da Câmara já se pensaram em fazer essas audiências num horário que dê para toda a sociedade, principalmente para os jovens, que hoje não dá para faltar o trabalho para ir numa audiência, porque você vai acabar comprometendo outras coisas. Então, fica a minha pergunta a isso, né? A gente acaba sendo cobrado nas participações de audiências públicas, em tudo que é decisões, mas acaba que são horários e são dias totalmente fora da realidade de uma pessoa, de um cidadão, de um jovem brasileiro de hoje, né? Que precisa trabalhar, estudar e fazer tantas outras coisas. Então, eu não sei se já foi pensado isso por vocês e tudo mais. Então, fica a minha questão aí dessa questão das audiências, da participação do jovem. Bom, só para responder assim, a maioria das audiências que acontecem na Câmara, a maioria são filmadas. A população pode pedir através de um ofício, pedir essas filmagens. Para que serve uma audiência? Para a gente poder dar sugestões. Então, da mesma forma que são filmados, vocês podem solicitar isso. Vocês podem também estar encaminhando através de um ofício para cada vereador, ou para o prefeito, ou para o vice-prefeito, para a prefeitura, para estar se inteirando melhor sobre aquele assunto. Vocês poderem conhecer melhor. Então, como eu estou falando aqui, eu fico à disposição a cada um de vocês, não só de vocês aqui, mas fico à disposição de todos os devaneantes para poder o quê? Tá junto, tá debatendo, tá levando as sugestões de cada um de vocês. Eu sou o representante de vocês. Eu fui eleito para isso. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer? Se você tem uma sugestão, se você tem uma crítica, coloca no papel, encaminham para a gente poder estar levando isso nas audiências públicas, estar levando isso para reivindicar não só o administrativo, o judiciário, todos os caminhos. A gente está aqui para poder atender dessa forma. Eu acho que esse é um caminho. Agora eu quero ouvir os outros para ver quais são os outros caminhos também que podem ser mudados, intercaladas, algumas audiências que tenha de manhã, que tenha à noite. Isso. Em relação às audiências, deixar claro, todas as audiências públicas da Câmara Municipal, elas são pedidas, né, pelo prefeito e pelos secretários, né, devido ao secretário de cada pasta. Então, ele pede o plenário, né, pede a Câmara para que seja feitas essas audiências. Porém, o horário não é o Poder Legislativo que impõe o horário das audiências públicas. Nós só temos as sessões, que é da Câmara, todas as segunda-feiras, às 10 da manhã. Porque no meu primeiro mandato, quando eu cheguei na Câmara, já era esse horário. Ia ter alguns questionamentos, ou não, porque à noite também os jovens geralmente estudam, fazem cursos e não conseguem estar participando. Ele ficou no horário das 10 da manhã, mas a questão das audiências, como a tua pergunta, não é colocada pela Câmara, e sim pelos demais, os secretários e o prefeito geralmente pede essa audiência pública ou algum órgão, né? DOF, DE, qualquer uma coisa para ser tratado, e aí sim pede a Câmara e fica nesse horário. Fernando, o prefeito falou a respeito de audiência pública. A última audiência pública foi às 20h30, né, prefeito? 19 horas, sobre mobilidade urbana. Então, ele já tem um site da prefeitura destinado para quem quiser dar sugestões, entra no site, você dá suas sugestões sobre mobilidade urbana da cidade a respeito desse site. Então, essas audiências públicas têm
existem sites que a população pode participar também. Boa noite a todos. A paz de Jesus passando no nosso coração. É bom estar em casa, né? A gente pode falar assim. Na questão das audiências, né, existe todo um processo para isso acontecer e ocorrer. É lógico que a gente não consegue agradar todo mundo. Né? Sempre o horário agrada um ou prejudica outro. Né? Então a gente procura, o executivo tem procurado marcar suas audiências depois das 18 horas, porque a gente sabe que é o horário que a gente consegue pegar a maioria do pessoal que trabalha. É lógico que tem os jovens que estudam, né? Mas existe uma questão cultural de desinteresse da população, que aí a juventude, aí vocês, que são o futuro do país, o futuro da cidade, entram nisso. A população, como já disseram aqui, se cansou de política, se cansou de tantas coisas, e às vezes não se preocupa fazer uma discussão que influencia diretamente a sua vida. Quando a gente faz uma audiência pública, a gente está discutindo coisas que influenciam diretamente a vida da população. Nós estamos fazendo a discussão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Amanhã nós temos um encontro a partir das 18 horas no antigo Salão Comunitário, né, que nós vamos fazer a consulta popular, a última parte do Executivo, para poder depois formalizar, acabar a formalização do plano, né, que já tem uma diretriz. E aí a gente, a partir dessa última consulta popular, nós vamos encaminhar, acabar o projeto e encaminhar para a Câmara Municipal para votação, para virar lei. O que isso influencia a vida da população? Influencia a vida da cidade toda. A gente está falando de mobilidade na cidade, nós estamos falando de tratar todos os temas de mobilidade urbana do município, tanto para quem anda de carro, como quem anda a pé, né, o pedestre, como aquele que é cadeirante, como aquele que tem dificuldade de mobilidade. Então essa discussão é importante a gente fazer com a sociedade. E a gente vê que às vezes as pessoas falam assim, vai lá, lá dá para falar, lá é para as pessoas falar, para o povo falar. Então, o que talvez falta para todos os poderes, tanto executivo como legislativo, né, é um pouco mais de comunicação, né, rede social, que os jovens estão sempre ligados. O João falou aqui que a rede social, todo mundo está no mundo digital, mas faz parte do mundo hoje. Se Jesus, né, viesse agora, né, aqui, né, ele com certeza ia usar Facebook, Waze, Twitch, né, ele ia estar tweetando lá, WhatsApp, né, Jesus ia usar, ia chamar, colocar todo mundo lá para o WhatsApp para fazer uma oração, para rezar um monte. Isso é importante. Então eu acho que isso os jovens também têm, como tem essa facilidade de utilização, como tem essa facilidade, vocês como são semente para um futuro, né, da cidade, o futuro do Brasil, pode agora contribuir com isso também. Quando ficar sabendo que amanhã é audiência, mandar um para o outro, convidar, mandar um WhatsApp, mandar uma mensagem no Face, né, fazer um convite. Então eu acho que a gente pode contribuir para isso. Né? E é lógico, o que a gente precisa é ouvir a população. Então, tem audiências que vão ser à tarde, tem audiências que vão ser à noite. Não tem jeito de a gente conseguir chegar a um consenso para agradar todo mundo. A gente faz o que dá para atingir a maioria. Tá? E amanhã todo mundo está convidado, né? Estão convidados às 18 horas, a partir das 18 horas, para a gente discutir esse tema importante para o município, que é a mobilidade urbana municipal. Então, mais alguém? Pergunta? Ali. Nos dias de hoje estamos vivendo algo muito explícito, que é o escândalo da Operação Lava Jato, onde tem muitos corrupção pela parte da Petrobras, onde está dizendo que, e hoje eu acompanhava que um dos citados na Lava Jato disse assim, que o dinheiro que as empresas particulares emprestam, ou, entre aspas, dão de doação para os políticos, na verdade esse dinheiro não é doação, aquilo é só um empréstimo que é cobrado, na verdade, em contratos por propina. Quem disse isso foi um dos partidos que foi lá na delação premiada, uma das pessoas que estava depondo. Eu pergunto para as autoridades presentes, o que vocês pensam
em relação a financiamento de campanha público ou privada? E por que hoje as contas, como ele disse lá, não fecham? Por que um vereador, vamos dizer âmbito municipal, se gasta numa campanha política algo que, somando o salário dele durante os 4 anos, jamais vai ser recuperado para eleger a um cargo? E como que uma ferramenta que vocês, autoridades, pensam para que esse tipo de, você ficar na mão de uma empreiteira, ficar na mão de um corrupto, que use aquilo que deu como doação, entre aspas, e queira pegar de volta em relação a benefício, vocês vão estar amparados em relação a isso? E o que vocês pensam para dar uma resposta para a sociedade como Vargem Grande? Como existe esse pensamento com isso? Até quero já tomar a frente para responder, porque também o executivo, a gente primeiro que eu já falar aqui, bem claro, olhando o olho de cada um aqui, é o seguinte aqui, né? Por isso que eu não ganhei. Perdi 1, 2, 3 eleições, ganhei na 4ª e fui reeleito na 5ª. Eu nunca aceitei nenhum compromisso e nenhum dinheiro de ninguém nessas condições de prefeito, nenhuma empresa aqui de Vargem Grande fala, vou dar o dinheiro e depois você está compromissado para retornar isso. Jamais fiz isso aqui. Entendeu? E custou caro para mim, porque também perdi as eleições. Mas também, ser honesto, também ganha. Né? Na verdade, também fiz uma política, o seguinte, eu não falei para vocês que a gente tem que ser o que a gente é? Eu falei isso para vocês? Sempre fui o que eu fui. Desde criança, jovem, adolescente, na idade de vocês, e até agora, eu sempre fui o mesmo. Nunca precisei ter 2 caras, uma perante a população e outra com interesse próprio. Na verdade, eu ganhei na 4ª aqui. Mas, na verdade, também nunca usei da política. Né? Nunca fui. Não tenho nada contra ninguém, mas eu nunca, mesmo dar churrasco, cerveja, dinheiro, comprar voto, nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Nunca fiz. Né? Porque eu sempre acreditei que você... É assim, a nossa sociedade aqui, Vargem Grande e tal, todo mundo tem que aceitar você do jeito que você é. Né? Tem gente que quer usar do poder econômico, que é isso que você falou, e usa, não adianta ele negar que não usa, que usa, mas assim que é ver. Então, por que também me candidatei? Porque eu também sou igual qualquer cidadão aí. Será que não vai aparecer algum cidadão que vai fazer a diferença? Eu mesmo meti a cara aí e fui, e ganhei. Então, negativo. Quando a pessoa quer ser diferente, assim, você pode ganhar ou não ganhar. Né? Eu acredito, como eu falei, depende de você, da fé que você tem. Né? Se eu nunca tivesse ganho, eu ia ser feliz do mesmo jeito. Quem manda é a população, né? Vai eleger quem ele quer. É vocês, os eleitores, que escolhem a sociedade. Eu fui o que fui. Eu nunca mudei a minha filosofia de vida, do que eu pensava no planejamento. E nunca fiz. E quando ofereceram, eu não aceitei, porque eu não queria ficar vinculado com um compromisso com empreiteira de fazer qualquer, superfaturar qualquer aqui. E também é o seguinte aqui, para vocês todos aqui, todas as prestações e conta, todos os contratos da prefeitura, está no site da prefeitura, é aberto para vocês verificar contrato por contrato da prefeitura, ser no fiscal, verificar se tem algum preço que não seja o preço de mercado. É o dever de vocês têm o direito de saber, o direito de acompanhar, de fiscalizar. Os vereadores também recebem na Câmara Municipal, cada dia 20, todos, né, contratos, tudo que a gente paga é encaminhado para a Câmara Municipal, né, para saber o que a Prefeitura está fazendo, pagando, para fiscalizar. Se tiver qualquer indício, né, que seja, tem um preço diferente, eles estão lá para acompanhar, fiscalizar. Tem o Ministério Público, né? A Lava Jato foi uma ação que está sendo do Ministério Público Federal, que fez essa ação que repercutiu no que está dando aí. E também o Ministério Público, né? A sociedade também pode fiscalizar. Então eu quero até dizer o seguinte aqui. Realmente existe isso que você falou. Mas depende da pessoa. Quem quer ser diferente. Só que é o seguinte, né? Aquele que quanto mais, né, sério, mais levar, mais vai sofrer. Porque realmente existe. Agora, quanto ao financiamento, aqui é o seguinte aqui, né? Se é público, se é privado, se é de doação de empresa, desde que seja lícito, eu sou favorável a ajudar a um certo limite. Desde
desde que seja lícito, não tem problema nenhum. Declarado, certinho, procedência da onde está o dinheiro e tal aqui. Né? Agora vai ser uma ampla reforma política que vai definir, né? A próxima eleição, se vai ser por campanha, né, de recurso público, onde vai ser impedido o repasse de recursos, né, como de empresas, ou se vai ser de recurso onde a pessoa física igual nos Estados Unidos. Né? Lá nos Estados Unidos é diferente, não recebe de empresa. Né? Cada cidadão pode doar para o candidato dele, simpatizante, ele faz a doação lá. Aí o cidadão pede, não, cara vai lá. Entendeu? Eu só acho o seguinte aqui, também recurso público, também para fazer campanha, do meu ponto de vista, assim, eu sou até contrário. Eu acho o seguinte, por que nós vamos gastar dinheiro de recurso público para financiar qualquer candidato? Eu sou contrário. Recurso público tem que gastar na saúde e na educação para a população. O que ele pode fazer, é como você falou, fazer ao modo dos Estados Unidos. Né? Vamos pedir aí para a população, né? Identifica, doa, né? Usa um percentual, pode estabelecer um percentual de recurso próprio que ele tenha condições de disponibilizar para ele, né? E também agora das empresas é uma questão que tem que ser debatida aí muito, né, amplamente, né? Eu vou dizer assim, muito radical dizer se é bom ou não é bom, desde que seja feito com seriedade, com critérios, né? E seja igual para todos, eu sou favorável, né? Que seja igual para todos, porque senão também vai acontecer o seguinte, quem tem uma grande influência, como era das empreiteiras Camargo Corrêa, os grandes políticos, todos eles tiveram financiamento das grandes empresas. E um candidato novo, jovem, vai lá, vai financiar ele, como você falou, tem os interesses aí. Então é uma questão de agora fazer uma reflexão e ver qual é a melhor situação. Essa é a minha posição. Eu posso só rapidamente? Eu acho que uma questão que você colocou aí de financiamento de campanha é o momento, como o prefeito falou, é o momento de nós, sociedades, fazermos isso parte do debate. Porque o Congresso está debatendo isso, está debatendo a reforma política. Nós precisamos passar por uma ampla reforma política no Brasil. Né? Mostrou hoje, o que está acontecendo está mostrando que o modelo político nosso está falido, está ultrapassado. Tem um modelo político de doação no americano, tem a proposta de financiamento público de campanha, precisa ser discutido com a sociedade, é uma proposta da OAB, né? A OAB ela faz essa proposta de fazer financiamento público de campanha, colocando alguns critérios, né? Não doação direta ao candidato, aí você tem que mudar toda a estrutura de votação, aí você não vota mais no candidato, você vota no partido, você não vota mais no vereador, você vota no partido, então tem toda uma discussão para se fazer que precisa ser feita. Agora, essa discussão tem que partir da gente. A gente não pode deixar os 513 deputados, que cada um vai trabalhar por interesse próprio. Lógico, eles estão representando o povo, mas eles representam mais o interesse do povo, infelizmente. Fazer essa discussão sozinha no Congresso, então por isso que é importante as entidades de classe, a OAB, a própria CNBB, que está fazendo essa discussão política, né? Os nossos bispos estão fazendo essa discussão política, estão chamando a sociedade também e a igreja para essa discussão, outros órgãos, outras instituições, para que a gente possa ter um modelo, né? E eu sou a favor que a população seja consultada, né? Que modelo ela prefere, através de um plebiscito, ou através de um referendo popular, para que a gente possa também dar opinião daquilo que a gente acha. Então isso é importante, né? Porque é uma discussão, né? Tem gente que defende um ponto, tem gente que defende outro, para a gente poder chegar num sistema que realmente a gente não vem assistir o que infelizmente está acontecendo hoje no nosso país, tá bom? Só falou em relação, eu particularmente também eu sou contra, né, o financiamento de campanha. Eu, como o prefeito falou, ele conseguiu uma eleição sem gastar dinheiro. Eu sou prova disso. Ser vereador não precisa gastar absurdo de dinheiro. Eu ganhei eleição sem gastar dinheiro. Eu fui para as ruas pedir votos sem gastar dinheiro. Então isso existe a possibilidade sim de ganhar uma eleição, de fazer um trabalho, porque até então quando alguém vem com propostas absurdas, vocês que são jovens, eu acho que tem que prestar bastante atenção nisso. Quando alguém vem com propostas de dinheiro, uma eleição para vocês têm que dizer não. Porque quando vocês digam assim, pega o dinheiro de alguém para votar, vocês estão fazendo parte da corrupção, plantando a corrupção.
Então isso é importante, vocês, na hora de votar, votarem no candidato que olha para vocês como um ser humano e não como objeto de voto. Porque quando vem com proposta de dinheiro, eles estão olhando para vocês como objeto de voto. Objeto de voto é porque ele pagou, votou e tal. Mas quando olha para vocês como seres humanos, quando olha para nós como seres humanos, ele vai se preocupar em fazer algo a mais, né? Trabalhar pela saúde mais, trabalhar pela educação melhor. Por quê? Porque ele olhou para pessoas como seres humanos. Então, isso é a minha posição. Boa noite, professor Fábio Douglas, cumprimento a mesa, cumprimento a todos presentes. A minha participação aqui é só para contribuir também em cima dessa pergunta que você traz, e que o vereador está falando. A corrupção hoje no Brasil, ela é um tema talvez da atualidade, né? Mais debatido, e todas as pessoas de bem, todas as pessoas que estão engajadas na sua profissão, no seu dia a dia, a maioria dos brasileiros são de bens. Mas no cesto das laranjas tem também as laranjas podres. E a corrupção, ela é um câncer. O presidente da Câmara, ainda segunda-feira, estava lá no Quadra Viva e ele dizia, a Dilma chamou de uma senhora velha. E ele falou, não, é um câncer, que tem que ser extirpado. E que não vai ser extirpado de um dia para outro. A OAB Seccional São Paulo, junto à OAB Federal e outras entidades de classe, isso é a importância do movimento civil. Então, já parabenizar vocês por essa atitude. Vocês estão contribuindo. Os jovens que estão aqui hoje poderiam ter 500. Nós estamos num número que se somará a muitos, porque vocês vão difundir as informações, essa troca de ideia de quem está aqui participando desse debate. Então, já recebo os meus parabéns. Sou da UAB lá de Cotia, sou advogada há 4 anos, atuo mais na área criminal, lido com o jovem no dia a dia, e uma coisa triste que é em relação à droga, em relação à criminalidade, prisão, homicídio, enfim. Uma sociedade que está cada vez mais complicada nos últimos dias, porque são dados, para depois voltar aqui na questão da corrupção ainda, entre a maior taxa de mortalidade no Brasil, do sexo masculino, está entre os jovens de 15 anos a 28 anos. Isso é triste, isso é lamentável. E morre muito mais sexo masculino do que feminino, por N motivos. O jovem, às vezes, é mais agressivo quando ele é nessa faixa, nessa particularidade de ser homem. Voltando à questão da reforma política, e que aí, para não se perder, que são tantos assuntos, eu acredito assim, a reforma política, do meu ponto de vista, ela não precisa mexer tanto. Talvez há 2, 3 pontos lá da reforma política. Mas em relação ao combate efetivo da corrupção, ela tem que ter penas pedagógicas. Não pode. As cadeias, as prisões estão cheias de pobres, pessoas da base da sociedade, que é a base da prisão brasileira, e quando o crime do colarinho branco, do gravata, não avança, não consegue segurar esses caras na prisão. Porque a lei, nesse ponto, ela é frágil. Se a pena não sai acima de 4 anos, a pena mínima, não consegue manter o cara na prisão. E a sociedade também tem uma ideia de que a prisão é a solução para tudo. Não é. Não é. Então, assim, esse projeto de combate efetivo da corrupção, eu acho que ele tem que caminhar. Primeiro, punição, sim, em primeiro lugar. Perdimento dos bens daquele que tira da coisa pública, do erário público. E não é só os políticos. O problema está aí também. As empresas também, que aí dentro da iniciativa privada, pelos interesses escusos, também se corrompem. Entra a corrupção passiva, a corrupção ativa. Muitas vezes, alguns outros, esses da cesta das laranjas podres, vai por esse caminho. E aí a população faz uma visão equivocada. Porque eu desconfio, sinceramente, o que a imprensa tem por trás de tudo isso, que ela critica tantos políticos. Não é razoável, porque o que acontece? Numa democracia,
nós vamos precisar da política. Vamos precisar do prefeito, vamos precisar do vereador, do presidente de bairro, enfim, de todas as, do legislativo, do judiciário, que é um órgão que não está nem entre o poder legislativo e nem o executivo. Ele está aí para julgar esses malfeitores, e aí entra a palavra do prefeito, a questão do Ministério Público, que é autônomo, independente, são sérios promotores de justiça, são testemunho do dia a dia. O problema também tem um problema também, na base aqui são o negócio como é que subir as instâncias acima, a coisa começa a complicar, porque deixa de ser técnico, não consegue segurar os caras, às vezes presos por causa do padrinhamento político nessas instâncias. Mas voltando na imprensa, desconfio seriamente que a imprensa, com respeito a alguns jornalistas que eu estejam aqui, bate tão duro nos políticos. Porque se acabar com a classe política, ou se todo mundo desacreditar, vai favorecer quem? Os corruptos, aqueles que querem continuar fazendo mau uso do dinheiro público. Então, assim, muitas informações, alguma da mesa colocou, nós, jovens, entre 40 anos também, né, corrido aí, no meio de jovens, são bilhões de informações que recebemos a todo minuto, toda hora, e às vezes não conseguimos digerir isso de uma forma racional. Então, assim, cada peso, cada medida, inspirar as pessoas de bem. Tem um padre aqui que eu vi que é querido, que movimenta a comunidade, a classe política desse município está aqui presente, demonstrando o apoio que tem e a lisura de participar com seus co-cidadãos. Eu vim lá de Cotia, mas presidi também a comissão dos direitos humanos da OAB Cotia Vargem Grande, que é a nossa seccional, a nossa subseção também linka com essa subsede daqui. Então, trago esse abraço para vocês de não desanimar, não deixar derrubar o jovem. Participa, não tem outra saída. Eu acredito que é unânime aqui na mesa dizer para os senhores, é a participação, ela é fundamental para conhecer o vereador, para conhecer o que é a obra mais importante do prefeito, qual o legado que cada um. Todos nós temos uma história na sociedade. Uns escrevem de uma maneira, outros escrevem de outra. Mas os registros ficam. E o futuro, o presente, quem faz somos nós. Se todo mundo tem a consciência, se todo mundo participar, podemos sim ter um país cada vez melhor, uma democracia que diz jovem, mas já tem aí 30 anos, salvo engano, né? A Constituição de 88, ela já demorou 30 anos, então já está tudo. Está na hora de cada um cumprir o seu papel na sociedade. Mas tem uma fala também da mesa. Não vamos empurrar o problema para o outro. É muito fácil. Temos que ir lá, fazer a nossa parte. E fazendo bem feito, isso vai prosperar. E volto a dizer, não deixe os outros derrubar, não deixe as informações negativas nos derrubar. Qualquer profissão, por mais difícil que ela seja, quando você tem Deus no coração, e aí esse encontro jovem, por exemplo, com a arte, obrigado pelo convite, vocês jovens, Fernanda, esse movimento jovem, olha que legal, ele desce lá do Papa, do nosso Francisco, irmã argentina aí, com descendência italiana, fala, não, peraí, o que vai ser esse mundo se não apostar no jovem? Num jovem preparado, num jovem consciente, num jovem participativo, num jovem que não se fecha em copa e achar que dentro do mundo virtual, o papel, ou essa mídia, aceita tudo. Muito bem o testemunho aqui do vereador que traz uma pessoa para o dia a dia, que é a função dele pública. Vereador, prefeito, advogado, médico, são funções públicas, professores, estamos cheios de professores. Então, somos julgados constantemente. Agora, não dá para aceitar também que um grupo, às vezes ou mal intencionado, ou que não acredita na democracia, que não acredita no Estado,
queira deturbar isso, a democracia. Pode não ser perfeita, mas não inventaram ainda, até hoje, estou copiando alguns autores aí, até hoje não inventaram um regime melhor ou mais perfeito do que isso. Então, para não estender tanto, é isso que eu queria deixar essa mensagem, de acreditar, otimista e não pessimista, porque assim eu acredito que a gente vai caminhar melhor. Desculpa, não fiz posso assim. Uma última pergunta. Eu gostaria de, a mesa falou em vários momentos, se referia à participação. Nós temos uma democracia representativa, tanto que estamos aqui com os vereadores ou outras instâncias de representação. Em 2013, a presidente Dilma lançou o Estatuto da Juventude, Estatuto Nacional da Juventude, por ocasião justa da Jornada Mundial da Juventude. E como vocês pediram sugestões para o município, nesse estatuto ela sugere a formação de conselhos de juventude municipais, o Conselho de Juventude Estadual, que já está em andamento, e o nacional, que é o Conjuve, que já ligado diretamente à Secretaria Nacional de Juventude, né? Então, uma das sugestões, eu não sei se é através de um ato de prefeito, ou da Câmara, ou em conjunto com essas lideranças que começam a surgir aqui, né? Porque se fala muito da participação, a audiência pública eu acho uma coisa muito legal. Porém, nós nos participamos também, deveria ser através daqueles que nos representam. Porque o cidadão comum, ele não consegue estar em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, né? Claro, se como ela diz, tem uma área de interesse da saúde, ele vai na audiência da saúde, tem o outro, vai no seu interesse. A audiência eu acho super legal. Porém, a Câmara deveria nos representar, como o Marcelo disse, que a nossa democracia é representativa. Você faz aquilo que eu não posso fazer enquanto cidadão, legitimado pelo voto. Assim como o prefeito no executivo. Então, a outra forma de participação que eu acho muito interessante é através dos conselhos, quando ele é autêntico, né? E aqui eu vejo que na administração atual, os conselhos caminham por conta própria, isso eu acho uma coisa muito legal, né? Então, se os conselhos, e é um exercício o conselho, porque a gente também não sabe participar. Nesse ponto, eu acho que a democracia é extremamente jovem mesmo, comparado, eu acho que a gente está gatinhando como democracia. Então, nós precisamos aprender, e um dos locais que a gente rala e aprende, participei de alguns conselhos, é difícil, né, Marcelo? Não é fácil esse exercício da participação. Não é fácil. Respeitar o outro, ouvir, levar uma contribuição, entender o poder público, entender quando o prefeito pode fazer, quando não pode fazer, quando a Câmara acerta, quando nossa, levar a reivindicação da população é um exercício dificílimo. Você está num conselho de verdade. Mas gostoso, né? Extremamente saudável, gostoso, desafiante. Então eu gostaria de deixar como sugestão para todo o grupo aqui e para aqueles que nos representam, que são poucos municípios no Brasil ainda que já tem o conselho. É difícil, tem que tatear, tem que ir atrás, mas quem sabe, Roberto, numa ação aí com o poder conjunto, com o poder legislativo, se pode ter margem grande ter um conselho de juventude. Porque daí nós teríamos juventude, pensando em juventude, tendo exercício e começando a fazer suas primeiras experiências de participação. Eu queria falar mesmo, eu acho que assim, a Darlene está 100% correta, né? Então, assim, quando é que vocês vão conseguir ter mais efetividade nas ações também, dentro da proposta, o Executivo? O Executivo é o seguinte, o Conselho é muito importante, o prefeito, o Poder Executivo, sempre ele governa com a participação dos conselhos, né? Então, nós temos efetivamente o Conselho da Saúde, muito atuante, importante, né? É feita a prestação de contas também na quadrimestral, na Câmara Municipal, em audiências para apresentar o que está ocorrendo na saúde. O Conselho de Educação também é muito atuante, fiscaliza o Executivo também. Nós somos muito fiscalizados pelo Conselho da Educação, confere, né, se realmente está sendo gasto os recursos da educação na área, como falei para você, do ensino infantil e ensino até a 5ª série, que é a primeira fase e fundamental,
que se está gastando lá, você está gastando quanto gasta com o Fundeb, aonde está sendo aplicado. Então, o conselho ele é bastante atuante. E é importante, isso que a Darlene falou, porque é o seguinte, eu até aqui já nesse instante para falar de tanto que é importante, né, também de sugestão, que me comprometo aqui, na presença de vocês, esse ano, o Executivo vai constituir o Conselho da Juventude. Eu acho isso que eu falei. Isso a Darlene falou, é muito importante, porque eu vou falar para vocês, aonde é muito importante para que vocês tenham os seus direitos garantidos, porque é o seguinte... O jovem é um sujeito de direito, né? Não é um instrumento. E vocês, porque todo ano é o seguinte, nós, cada 4 anos, a Prefeitura tem um plano que chama PPA, Plano Plurianual, que vale por 4 anos de gestão. E tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Anual é todo ano, a gente submete à Câmara, em agosto, a gente forma esse orçamento, manda para a Câmara em setembro, eles vão votar quanto que nós vamos gastar no ano seguinte. Só que o PPA, ela define as políticas públicas que, nesse governo que foi eleito, o que ele irá fazer, assim. Nós sempre assim, pegamos sempre um ano do prefeito anterior e 3 o da gente. E a gente também deixa um ano, né, posterior para o próximo prefeito. Por que é importante o conselho também? Porque na hora da elaboração anual, onde se ocorrem audiências públicas, onde é ouvido, né, tem que ouvir a população, o conselho organizado, você vai até aquela audiência pública que a prefeitura está promovendo e fala onde é que vai ser gasto o dinheiro e quais são o planejamento para 4 anos. Vocês vão cobrar do executivo que coloque recurso para destinação, né, aplicação de favorecimento de projeto para o jovem para ser executado nos 4 anos. Isso é importante, e a participação de vocês, porque aí vocês vão ver a explanação do secretário lá falando sobre o plano plurianual. Legal, é nisso, é na saúde, é no esporte, é no lazer, é na assistência social, é no governo, é no gabinete, tudo legal. Aí daqui a pouco vocês falam, aí vão levantar e falar, e aonde estão os recursos e cadê o projeto destinado aos jovens nossos de Vargem Grande? Né? Então, por isso que é importante a participação. E o conselho exatamente, né, é metade do conselho, né, geralmente a gente faz o conselho de saúde e também da educação e outros conselhos, 50% são do poder público e 50% da sociedade civil organizada. É igualitário. E aí faz uma eleição, é eleito o presidente, o secretário, para um mandato, né, pode ser de 1 ano, 2 anos, e fazer uma eleição sempre renovando aí a direção aí do conselho. Geralmente, então isso é importante, essa participação. Tem que partir do zero, mas é importante falar isso. Aí vocês vão, é importante porque vocês vão levar a reivindicação do jovem. E é importante, por exemplo, que vocês sejam participativos, como o Marcelo, o Djalma, o Zezinho colocou aqui, todos os vereadores e todos nós estamos à disposição para ouvi-los. É importante, porque, na verdade, são vocês, jovens, na verdade, aqui, que tem que falar para a gente lá no Executivo o que vocês gostariam, né, que o Executivo fizesse para melhorar a vida do jovem. Quais os projetos que seriam de interesse. Ninguém nasceu sabendo. É assim, vocês vão vendo também o que é importante para vocês e vai evoluindo com o passar do tempo, os projetos melhorando. É assim que faz, né? Por tentativa e erro, né? Vocês vão participando e vai melhorando. Então é a sugestão que eu quero parabenizar também a Darlene. Pode participar jovens e também pessoas que trabalham com o desenvolvimento de juventude, assim como é o conjunto. Muito bem. Então, para o horário já. Conselho dos jovens hoje. Tá vendo aí, prefeito? Só para ter uma... Tá bom? Então assim, ó, eu como vereador também, o prefeito elaborando o projeto, eu perante a vocês hoje aqui, perante a quadra, perante e a tudo isso, me comprometo também a votar favorável a esse projeto aí. Como o Djalma também já disse favorável, eu gostaria que o Zezinho falasse também, perante... A câmera! Você não falando do serviço.
Não, pode ficar tranquilos que da paróquia pegar o não vai faltar jovens. Eu estou com eles. Então, para encerrar essa parte de agradecimentos, eu queria que cada um que compõe a mesa desse uma palavra final. Obviamente que o tempo impede que todos se pronunciem de forma mais prolongada, mas gostaria que cada um fizesse aí desse a sua palavra final, inclusive a Fátima, em nome da assistência social, também pudesse fazer um convite de incidência dos jovens, né, na hora da sua fala, para que, de fato, além do conselho, como nós já podemos apontar como um fruto sólido do nosso debate, outras iniciativas possam ser tomadas. Então, sim, inclusive os jovens convidados da mesa dessem uma palavra final. Boa noite, meu nome é Liliane. Eu fui convidada porque eu sou uma jovem católica, apostólica romana, e assim, a minha família também é da igreja, né? E a importância da família estar inserida na igreja e a força que dá para a gente, né? Na caminhada. E para mim foi fundamental. Eu tenho uma história que, né, complicada, né, já caí bastante, e a família, com toda a fé, né, a perseverança na caminhada da igreja, foi quem me sustentou, né, quem esteve ali comigo a todo tempo, os padres também, não deixaram, né, eu cair, né, deram exemplos de santos a todo momento para mim, e isso foi muito importante, né, e até como está, né, toda esse pessoal aqui na mesa, compõe na mesa, a importância da família, isso que eu queria passar, né, de ter um programa voltado para a família, para aproximar, porque para mim foi o meu sustento. Junto com a caminhada na igreja, a minha família foi muito importante, né? Para estar ali junto comigo, orientando, mostrando histórias, a nossa história foi assim, a gente não quer que vocês sofram, né? O que a gente passou, não quer. Então, a importância de valorizar a família, de estar ali junto com o jovem, que vai mostrando o caminho, aqui, aqui não dá. Por mais que seja difícil, às vezes o pai é ignorante ou não, mas é aquela forma que ele quer mostrar, é a forma de amor. Então, é alguma coisa que aproxime mais a família disso. Eu acho que é isso que eu queria passar, né, para todo mundo, a importância da família estar junto. Muito obrigada. Eu quero agradecer, dizer mais uma vez parabéns. Estou à disposição na Comissão do Jovem Advogado, do lado de Cotia, ou na nossa base aqui, na presidência dos direitos humanos, que presido lá na Ordem, precisar, nos procura. Já temos o Convento de Assistência Judiciária para resolver os conflitos, o dia a dia, que é paga pelo Estado de São Paulo. E dizer que gostaria. Espero que colaborei com alguma coisa e eu acho que é isso. Boa noite. Estou representando aqui o abrigo municipal e também, ao mesmo tempo, a pastoral da família, que está sendo implantado na nossa paróquia. Estamos começando. Por quê? O que eu vejo, e o grupo vê também, a família está se perdendo. Infelizmente. Hoje, o pai e a mamãe acham o abrigo educa. E não é isso. O abrigo está lá para cuidar de criança que, na verdade, necessita. Não porque o pai ou a mãe não sabe educar teu filho, vai para o abrigo. Graças a Deus, uma juíza que estava aqui, ela mudou essa ideia.
E outra coisa, como pastoral da família, como a Liliane falou, a gente vai trabalhar a família de município de Vargem Grande. E precisa. Porque não é só obrigação do Estado, da Prefeitura, dos municípios, sim da Igreja Católica também. Hoje, dia de São José, um exemplo de pai. Se cada um pegasse 1% de São José, a família não estava perdida. Quero mais uma vez parabenizar a todos vocês, agradecer pelo convite, e dizer como foi citado em famílias aqui. Eu acho que o poder público deveria se aproximar mais também das entidades religiosas, abrir mais espaços, porque famílias nós encontramos dentro das igrejas, seja católica, seja evangélica, e quando tem o exemplo disso é quando nós temos algumas programações que a prefeitura, por exemplo, faz e convida a família, dificilmente vai a família, às vezes vai alguém só, às vezes vai um jovem, mas quando existe a participação de uma entidade, de uma igreja, ele consegue juntar as famílias, porque ele tenta a igreja estar família, padre? Então isso é importante. Eu acho que o poder público se aproxima mais das entidades. E dizer para vocês também, nós temos aqui, os jovens estão convidados, aqui o padre vai convidar, mas nós vamos ter no dia 9 de maio, né, padre, ficou marcado o segundo fórum de combate às drogas, tá, na Câmara Municipal, vai ser no sábado às 9h30 da manhã, acho que dá para todo mundo participar. Nós vamos ter no mês de junho a Semana de Prevenção do Combate às Drogas. É um projeto de lei do município, da minha autoria, tá? Que hoje nós vamos colocar aí para funcionar esse ano nas escolas. Eu gostaria de contar com a colaboração de todos os jovens, que tivessem uma ideia, tivessem algo a mais, um grupo, de repente, para poder somar conosco, para levar, falar da importância dos jovens ficar longe das drogas dentro das escolas. Eu gostaria muito de convidar vocês, se alguém quiser ter mais informação desse projeto, é só me procurar, eu vou estar passando para vocês sempre, tá bom? Que Deus abençoe a todos aí, que tenham uma boa noite. E espero o próximo fórum. Eu quero agradecer a Douglas pelo convite, e dizer a vocês que não sejam os jovens do futuro, sejam jovens do presente. Porque essa coisa de ficar pregando que nós serão as crianças do futuro, os jovens do futuro, não esperem por isso. Sejam hoje atuantes. E a força de vocês, ela é muito importante. Vocês têm uma força muito grande e coloquem isso para valer. Vocês não são menores do que ninguém. Ao contrário, precisam ser ouvidos e respeitados. E hoje aqui é um exemplo de que os jovens estão sendo ouvidos e respeitados. Que se multiplique cada vez mais esses encontros, eu acho que enriquece a todos nós. Quantas dúvidas foram tiradas hoje aqui. Então sejam os jovens do presente. A família hoje ela enfrenta realmente muitos desafios. Nós que somos pais, nós temos 2 filhos, um com 19 e com 15, provavelmente toda a família, porque a família hoje ela é invadida em todos os sentidos, seja pela televisão, seja pelos problemas que se enfrentam no dia a dia. Mas a gente precisa cuidar um do outro, e salvar quando nunca. A obrigação do pai é justamente salvar, da mãe salvar o seu filho, juntar os pedaços que precisar juntar, mas nunca abandonar. Muito obrigado, foi uma honra muito grande estar aqui com vocês e espero, Pai Douglas, que a gente tenha sido aprovado neste fórum, e que a gente seja convidado outra vez, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Eu sou Fabíola, professora há 30 anos e lido jovens há muitos anos e vejo realmente a importância que tem o jovem na sociedade, que ele deva realmente atuar e que também ele deva lutar pelo que ele quer, pelos ideais dele, lutar para ser alguém. E os estudos é que é o caminho. Não tem outro caminho se não é os estudos. Isso é exemplo de todos nós aqui que temos uma formação.
Né? Então, graças a Deus que tivemos essa oportunidade e que fomos à luta e que lutamos por isso. Então, acho que todo jovem, e até aquele que já não é mais jovem, pode sim estudar, e deve, né? Porque realmente é um caminho, é um conhecimento que vai nos dar até essa oportunidade de refletir sobre a nossa cidade, de batalhar por condições melhores na sociedade. Então, é o conhecimento, é a informação, e que não vai ficar, faz com que a gente não seja omisso. Né? Se eu sei do que está acontecendo, conheço a realidade, eu posso lutar para que essa realidade melhore. Né? E então, realmente, só a partir do conhecimento, do estudo, da informação, é que você pode realmente participar. E, como todos falaram, da família, a família é fundamental, é a base. Né? Que, infelizmente, a gente percebe, né, nas escolas, como hoje, né, isso aí é o reflexo. Né? Os alunos que realmente têm um rendimento, têm aproveitamentos, né, bom, a gente sabe que tem uma família por trás. E, infelizmente, aqueles que não têm rendimento bom, não têm aproveitamento, é porque a falha está lá na casa, está lá na família. Então, isso tem que ser resgatado. Né? Isso tem que ser tomado como fundamental, para que a gente tenha uma sociedade sadia. Né? E não essa que a gente está vendo aí, que precisa de palestras, que precisa de envolvimento de amplas, né, participações, tanto da saúde como do poder público, para estar resolvendo situações que a gente sabe que, vamos dizer assim, que é uma situação complicada da nossa sociedade atual. E obrigada e boa noite a todos. Boa noite, eu sou Fátima, eu sou secretária da Assistência Social. Queria agradecer o Padre Douglas, sou sua fã, Padre. Agradecer toda a mesa, representante da UB, enfim, todos que estão aqui, vice-prefeito, professor Carlos, o Roberto, sei da luta do Roberto, das dificuldades que ele enfrenta. Foram colocadas várias coisas aqui muito importantes. Eu acho assim, se eu fosse ficar falando, acho que eu ficaria a noite toda aqui, mas eu vou ser breve. Ela colocou uma coisa muito importante, que o jovem trabalha, estuda. A nossa vida também foi assim, a gente trabalhou muito, estudava muito. A gente foi jovem um dia, viu? Jovem um dia. E assim, eu sei quanto é difícil participar da política, mas a gente tem, de alguma forma, tentar participar, porque é muito importante. É muito importante a participação dos jovens, sim, das ideias dos jovens. A Darlene colocou a questão do conselho dos jovens. Eu sempre pensei nisso, mas eu sempre pensava, puxa, eu vou falar para o prefeito, ele vai falar, nossa, mas um conselho? Ele vai falar, ele vai vir, né? Há 2 anos que nós fizemos funcionar o Conselho Municipal do Idoso, que não existia, que existia no papel, mas não existia efetivamente. Hoje ele está ativo, é muito representativo, tem representante da OAB e as coisas estão caminhando. Devagar, como a Darlene falou, mas está caminhando. E um Conselho Municipal do Jovem, da Juventude, é muito importante. Eu acho que também vou me comprometer com isso, pedir sempre para o prefeito, que a participação de vocês é muito importante. Quando o Conselho Municipal do Idoso começou a participar, eles vêm com as ideias mirabolantes, mas aí a gente mostra o orçamento, olha, o nosso orçamento é este. Então não dá, gente. Então a gente tem que pensar também. Então, assim, o jovem quer praça, importantíssimo. Mas a gente tem que ter uma realidade, tem que sempre estar com os pés no chão. Eu trabalho na Secretaria de Assistência Social com muitas dificuldades, o nosso orçamento é muito pequeno, porque eu vejo que às vezes para deixar na assistência, tirar da saúde ou da educação, é muito difícil. Então a gente às vezes tira leite de pedra para tentar resolver os problemas familiares. A gente vê que o problema da família é um problema muito sério, a família está deixando de cumprir, muitas vezes, o seu papel, e nós não podemos criticar ou penalizar essas famílias, nós temos que tentar ajudar de alguma maneira. Nós fazemos uma reunião com mais ou menos 1000 pessoas, 1000 famílias, que a gente tenta atingir, tenta passar a questão da sexualidade, das drogas, da gravidez na adolescência, que é muito grande, que vocês não fazem ideia, que aparecem meninas de 15 anos grávidas. E o companheiro? O companheiro eu não sei.
o companheiro foi embora. Então aí fica para o município praticamente essa responsabilidade de cuidar dessa menina, dessa criança que está grávida de uma criança. Vocês falaram também, eu acho assim, a importância de vocês às vezes participarem, de vocês nos ajudarem nessa caminhada. Porque às vezes a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Chega um jovem drogado, meu Deus, o que eu faço? Chega um jovem no abrigo, nós temos um abrigo, a Secretaria cuida do abrigo de 0 a 17 anos com capacidade para 20 crianças. Hoje nós estamos com 8, porque deixou também de ser depósito de criança. A juíza tem outro conceito hoje, que é papel da família, é responsabilidade da família. Se não for do pai, da mãe, é da avó, do tio. Então deixou de ser só do Estado, do município. Nós temos o abrigo, nós cuidamos dessas crianças muito bem. Nós temos um programa chamado Programação Jovem, que o prefeito falou. São 240 jovens em 4 polos. Aqui no centro, eu também não vou falar assim, são 100 aqui no centro. Nós temos no Tijuco Preto, 80 no Tijuco Preto. Você não deu o cálculo certo, por favor. Eu não sei fazer matemática, aproximado. E nós percebemos que no Parque do Agreste, que é um bairro distante, que é um bairro que os jovens ficam assim um pouco isolados, nós estamos começando agora um trabalho com 40 jovens no Parque do Agreste. Inclusive, eu não sei se alguém conhece aqui, o William Salvetti, que vai ser o professor, que vai nos ajudar muito. Então a gente precisa se aproximar desses jovens. São Judas, nós estamos começando também com 40 jovens. Então eu acho que aí vocês vão dizer, nossa, mas só 240? É o que nós temos, gente, de verba, de condições para atender. E são jovens em extrema vulnerabilidade. É um programa do governo do estado, eles recebem R$80 e eles participam dessas aulas. A gente dá de ética, cidadania, aula de português, reforço, fala do meio ambiente. Isso não existe em outro, porque os idosos, eles estão bem estruturados no nosso município. Nós temos 600, nós cuidamos de 600 idosos. Então, assim, tem muitas atividades para o jovem. Quando eu entrei, eu vi, esses jovens só vinham receber. Eles recebiam e se apresentavam na secretaria para dizer que estavam lá, que participavam do programa. Eu falei, não, nós precisamos trabalhar esse jovem. Então, são 240 jovens que têm aula. Isso é muito importante, é uma maneira de você se aproximar da família também. Outra coisa, nós temos 12 jovens que cumprem medida socioeducativa, que já tiveram na Fundação Casa, então eles vão até a Secretaria de Assistência Social, são atendidos por uma psicóloga, por um assistente social, a família é atendida, porque o principal é a família. Porque a família ela tem que entender que a responsabilidade desse jovem é dela. Esses dias veio um menino, ele furtou no supermercado, e ele estava cumprindo uma medida, e o pai veio e falou, poxa, mas os políticos roubam tanto, meu filho só roubou uma coisinha no supermercado. As coisas não são assim, gente. Então a gente tem que mostrar para esse pai, para essa mãe, que você não pode fazer isso, que isso é errado. Então, assim, e a gente também trabalha essas famílias. E eu acho assim que conhecer o trabalho da Secretaria de Assistência Social, nós somos bem pequenininho, temos todas as dificuldades, mas é importante que vocês conheçam e que vocês nos ajudem. Às vezes esse jovem que vem de pedida, ele tá extremamente viciado já está drogado nas drogas. Então assim, a gente fala, meu Deus, o que nós vamos fazer por eles? O jovem sai de 18 anos, nós temos que arrumar um local para eles. Né? Tem jovem que está aí fora, tem outro município que não tem família nenhuma. Então eu, o Jorge, que fomos visitar, o Roque, né? Então assim, tudo isso, a gente está salvando um jovem, né? Mas porque para a gente é um pedacinho de humanidade, de alguma coisa que a gente está plantando de bom. E vocês continuem, participem, façam a parte de vocês. Fazer política é fazer o bem também. E eu acho que vocês estão fazendo isso muito bem dentro da igreja de vocês. Outra coisa é que vocês tenham muita sorte nessa caminhada de vocês, que vocês vão para a Cópia, né? Que vocês consigam isso. Tá certo? E muito obrigada, gente. Também aqui eu gostaria de fazer um agradecimento ao Padre Douglas. Quer saber assim, aos jovens aqui representando quem é a Liliane, sei, a Juliana, a Vivian e a Karen. Né? E também a Fernanda, né, no qual também quero agradecer a todos os jovens aqui presentes
a Darlene, também já agradecer também ao Miguel, também representando o comércio aqui, Miguel, também ao doutor Custódio, né, que está representando a OAB, Jorge, Zezinho, vereador, professor Carlos, vice-prefeito, Fabiola, Fátima, minha esposa, e também secretária de Assistência Social, e até dizer o seguinte, né, só para não alongar, a questão da família, você falou muito bem, né, a gente também, eu e a Fátima, nós temos 28 anos casados e 6 namoros, 34 anos que a gente vive, se conhecemos no segundo ano do ensino médio e tivemos nossa vida, se encontramos, casamos, tivemos 3 filhos. Tem um filho de 28, um de 26 e um filho de 23 anos. Né? O exemplo que nós damos de família, né, é o seguinte aqui, realmente eu, a Fátima, assim, a gente dá muito amor para os filhos, muita atenção e investe tudo também nos filhos, né? Porque a maneira que eu penso aqui é o seguinte aqui, né? Para qualquer pessoa, dê amor a ela, trate como você gostaria de ser tratado em relação a qualquer pessoa, seja seu filho, seja um andarilho, um bêbado, né? Bêbado aí, me abraça, eu abraço todo mundo aí. A gente tem que ter amor, porque é o seguinte, essa sociedade só vai melhorar se der amor. Até porque nós damos muito amor para os nossos filhos, porque, na verdade, tudo para ele, porque ele vai ter que dar para os filhos deles, para a família deles. E se também não tiver filho, não casar, vai dar o amor para a sociedade, para todas as pessoas. Né? É essa a questão da família. Né? Ao Marcelo, aqui agradecer, meu secretário de gabinete, Miguel que eu falei, Djalma, Marcelo Leia, a todos aí, e que Deus abençoe a todos, e parabéns aí. Bom, ter uma participação da juventude na política é um sonho, acho que, de todos os políticos, né? Políticos de bem, como o Dr. Custódio falou, tem bastante. E principalmente com um princípio cristão, que é o mais importante. Você fazer política com um princípio cristão, que aí é o que o prefeito falou. Você leva o amor às pessoas sem pensar em nada em troca e sem pensar em benefício próprio. Porque a política é um vamos servir. Servir o próximo, servir aqueles que precisam, servir a sociedade. E nós estamos a serviço, nós como políticos estamos a serviço de vocês, estamos a serviço da sociedade. Essa é a nossa missão. Às vezes a gente deixa a nossa profissão de lado, não dá para ser igual o Zezinho falou, o Zezinho não deixou a dele, o Djalma não deixou, né? O Djalma cabeleireiro também. Porque eles têm uma flexibilidade maior. Agora nós que somos executivos, temos que deixar a nossa profissão, né? Deixar a empresa, deixar a profissão que a gente estudou, para poder se dedicar, mas eu digo para vocês, vale a pena. Quando a gente chega no final do dia, a gente fala assim, mais um dia a gente conseguiu cumprir uma missão que Deus nos deu. E hoje foi uma missão muito bonita de estar aqui com vocês, de poder, como eu falei para o padre, né, estar se sentindo em casa, poder no início de uma fala, falar a paz de Jesus, poder falar de Deus, poder falar de princípio cristão, é uma coisa muito importante e muito gratificante. Acho que esse dia, nesses quase 8 anos de mandato, nosso 6 anos e meio de mandato nosso, para mim é um dia que vai ficar realmente marcado com essa missão que Deus me deu. Um abraço, fique com Deus, e que a Virgem Santíssima guarde cada um debaixo do seu poderoso amparo. Boa noite a todos, meu nome é Miguel Pedroso, cumprimento o padre, o prefeito, todos. Juventude, né? Eu já fui jovem também e sempre o Brasil foi o país do futuro, que eu não cheguei, não consegui chegar ele ainda. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte, não tenho medo, nunca se arrependo daquilo que vocês venham a fazer na vida, e sim aquilo que vocês deixam de fazer. Esse é meu recado para o jovem, e também de mudança. A gente nunca pode ter medo de mudar nossos pensamentos, nossas atitudes. E cumprimentar, achei muito importante, a gente fica sempre na internet, e uma reunião dessa é um passo muito importante que a gente dá. Muito obrigado a todos, boa noite.
Quero primeiramente agradecer o Fábio pelo convite, a Fernanda foi incumbida de enviar o convite. Na verdade, eu tenho como convicção o meu trabalho na política, primeiro no efeito coletivo, que os trabalhos que eu consiga desenvolver atenda à necessidade da maioria da população que esteja necessitando de algo importante. E agradecer a Deus por estarmos aqui hoje reunidos. Lógico que esquecemos aquelas novelinhas lá, aquelas porcarias, na verdade. Isso aqui, com certeza, o fruto é muito mais importante. Então, boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Também eu gostaria de parabenizar o Padre Douglas aí e toda a equipe, eu falo assim, porque não é fácil organizar um evento, porque a gente vê hoje todos os jovens, as pessoas que estão envolvidas, preocupadas realmente para ver uma Vargem Grande melhor. Uma coisa que me chamou a atenção essa semana passada aí, né, Dona Fátima? A Dona Fátima mandou um convite para todos aí, o professor Carlos estava presente, o vice-prefeito, lá no Tijuco Preto, aonde inverteu a situação, né, Fátima? O encontro era para os jovens, mas ela chamou as mães dos jovens, né, para poder também prestar contas, né, eles têm que prestar uma conta, para poder explicar, para poder os jovens que estão participando lá. E foi muito, eu me senti assim, um momento muito importante mesmo. Os jovens estavam participando, os pais participando, a gente atravessou uma rua lá, a gente foi do outro lado, na melhor idade, né? Uma alegria também da terceira idade lá no bairro. E vejo aqui o trabalho da Dona Fátima, do dia a dia dela, se dedica. Acho que a Dona Fátima fica mais no pé do prefeito. Na hora de dormir, imagina como que é. Ela pega, prefeito, esse ofício aqui assina pra mim. É assim, não. A Fátima é assim, é na hora de dormir e na hora que acorda também. Você imagina, eu sou testemunha disso, entendeu? Porque eu vejo o trabalho dela, a dedicação dela. Hoje também eu estive no bairro lá do Parque do Agreste, falando de família. Eu fiquei meio... Eu tenho uma pessoa que eu estimo muito, ela está doente hoje, foi um testemunho assim, padre, porque me ficou marcado o negócio, tem toda a família que está abranjando aquela pessoa, mas você chega, meu assessor foi lá, visitou ele e tudo, e ele continuou com aquela expressão de que queria me ver de todo jeito. E eu estava em São Paulo, não deu para voltar, tive uns compromissos. Amanhã cedo eu estarei lá. Na hora que o meu assessor falou o nome dele, ele mandou no Face para mim aqui, no WhatsApp. Marcelo, você tem que vir urgente. Porque na hora que eu falei o seu nome para ele, ele deu risada. Então assim, quem quiser, isso aí foi um testemunho que eu estou falando aqui perante ao Padre, perante a cada um de vocês. Porque assim, eu estou até agora pensando, amanhã cedo eu quero mais rápido chegar lá, como você falou de família. Porque ele tem a família dele do lado dele, sim. Mas ele tem um sentimento por mim, que eu não fiz nada, eu fiz mais do que minha obrigação. Ele me pedia antigamente, Marcelo, ó, aqui no Parque do Agreste, pô, tá cheio de cachorro, manda, ele sempre me avisava. Hoje está lá um homem na cama, teve que amputar a perna, não tem mais isso, mas na hora que ele falou meu nome, a dona Santina que estava lá, ela falou que é a esposa dele, falou, meu, fala pro Marcelo vir urgente aqui. Porque na hora que falou foi uma alegria, hoje ele comeu, hoje ele levantou para ir no banheiro, hoje... Então assim, é um testemunho, padre, porque a gente fica elogiado por isso. Porque você está fazendo parte de uma vida de uma pessoa, de uma família. Então, quero também aqui, depois eu vou passar o cartão de cada um, para cada um aí. Tá meu telefone verdadeiro, para cada um entrar em contato comigo. João, peço desculpa para você, mas pode me adicionar no WhatsApp. E tenha uma boa noite a cada um de vocês, fiquem com Deus. Deixo aqui um beijo no coração de cada um de vocês e boa noite a todos. Bom, eu me chamo Juliana, também fui convidada para representar uma jovem que nasceu no berço católico.
católico, minha mãe está ali presente. E como é bom ter família, né? Uma família que apoia, uma família que ajuda você nessa caminhada na juventude, né? Penso que todos nós temos aí em busca um pensamento de formar um jovem com opiniões, crítico, reflexivo, que cria relações e que busca aí uma sociedade melhor para todos, né? E como isso vai ser bom com o apoio da família, né? Uma família participativa, uma família que colabora, seja ela família do seio, família de comunidade, né? Então é isso. Boa noite, eu sou a Bíblia. Eu fui convidada como uma jovem a qual a família não tem assim, uma vivência na igreja, né? Que acaba dificultando para nós como jovens também a viver na caminhada, né? A estar na caminhada. Graças a Deus, como a gente colocou, a gente tem a família na comunidade, né? Que acaba fortalecendo também. E falar de política também em casa é bem complicado, né? A família já não vai na igreja, a política tampouco. Então, em nome dos jovens, também quero agradecer a todas as autoridades presentes aqui, né? É importante para nós, sim, né, ter vocês presentes. Essa reunião acaba aproximando um pouco a gente, né? A ideia de vocês é muito boa. Parabenizar o prefeito também por se comprometer com nós, jovens aqui presentes, né? A formar um conselho. Será cobrado, viu, prefeito? E é isso. Obrigada. Boa noite, eu sou a Karen. Eu quero agradecer a presença de todos, pelo sim de cada um. Em meio a tanta coisa que está acontecendo na nossa política, né, a gente poder ver pessoas que se disponibilizaram a vir aqui, a oferecer para os jovens um plano, mostrar que a política e a juventude têm que caminhar junto. Isso é muito gratificante, a gente saber que a gente tem o apoio do prefeito, de cada um. E assim, o que eu deixo aqui é assim, vocês da política são os nossos espelhos, né? Através de vocês muda uma sociedade, através de vocês vocês vão chamar os jovens, então que vocês sejam esse espelho para a gente, através, que nem já foi falado, do conselho, de chamar os jovens, de mesmo fazer esse carinho conosco. Deus abençoe. Essa jovem queria encerrar com uma só. É uma coisa que o prefeito falou, que eu até notei, né? Que a gente colhe aquilo que planta, né? Aí eu fiquei observando vocês falar e queria entender o que vocês estavam plantando qual era a semente que vocês tinham para a gente plantar, né? E com a Dona Fátima eu pude ver algo assim de concreto mesmo para o jovem, para a sociedade, para a família, para tudo, assim. E queria mesmo agradecer que todas essas coisas que foram faladas aqui hoje se realizem mesmo. Muito obrigada. Só uma pergunta. Eu acho que na época da campanha eu ficava muito nervosa com as críticas. E um dia eu vi uma coisa que a Chiara Rubik escreveu sobre política e que eu gostaria que um dia vocês tivessem a oportunidade. Ela disse que a gente tem que respeitar cada cidadão, porque cada cidadão é filho de Deus, né? Nós somos filhos de Deus. Roberto tem família, tem mãe, tem pai, eu tenho filhos, então acho que o respeito para com o político, para com o adversário, isso é fundamental na política, gente. Bom, desculpa. Eu deveria só agradecer, né, que na última jornada que teve, estava frente eu, a Paulo, o Marte e o Fernando, e nós contamos muito com a ajuda do Marcelo, em especial, e a do prefeito, que até na ocasião eles ofereceram até um ônibus que levou muitos jovens para o Rio, e se não fosse muito daqueles jovens tivesse ido, hoje poderia não estar acontecendo nesse momento. Assim, o Marcelo falou que se sentiu em casa, mas você teve a participação muito forte, e aqueles jovens voltaram assim, com essa vontade até para a próxima jornada. Só agradecer. Não dá para dar um ônibus para Católica. Hoje é aniversário do vice-prefeito. Jóia, maravilha. Então nós vamos cantar parabéns. Vamos cantar um parabéns para ele já. Nós vamos encerrar o debate passando de ônibus pela vigília. As autoridades do município sabem
podem contar com a nossa paróquia, que der e vier, e muito obrigado a todos pela participação. Vamos cantar parabéns ao professor Carlos.